A casa estava silenciosa. As paredes brancas, decoradas com quadros friamente escolhidos por uma decoradora cara, pareciam ainda mais distantes naquele fim de tarde. Laura descia as escadas lentamente, os pés descalços tocando o mármore frio. O roupão de cetim roçando na pele nua por baixo. Ela havia tomado um banho demorado, tentando afastar o cansaço que não vinha do corpo, mas da alma. Gustavo ainda não havia chegado. Era sempre assim. Reuniões intermináveis, jantares de negócios, viagens. Ele era um bom homem, dizia a todos. Provedor, educado, presente. No papel, mas na prática, sua presença era ausente, seus olhos raramente a encontravam com desejo, e o toque dele, quando existia, era mecânico, previsível. Fazia meses que não faziam amor. E Laura se perguntava, cada vez com mais frequência, se ainda era desejável. Naquela noite, ela havia preparado tudo com carinho. Uma mesa posta com velas, vinho, seu vestido azul favorito, aquele que ela sabia realçar suas curvas e contrastava com seus olhos cor de mel. Mas Gustavo chegou atrasado, e com um telefonema. Me desculpa, amor. A reunião com os investidores atrasou, ainda estou no escritório. Janta sem mim, está? Disse ele, sem notar a decepção que invadia o rosto dela do outro lado da linha. Ela desligou sem dizer uma palavra. Sentou-se sozinha à mesa, encarando o copo de vinho. Aquela não era a vida que havia imaginado. Queria amor, queria toque, intensidade. Queria ser olhada como uma mulher, não como um adorno na vitrine de uma vida perfeita. 2 dias depois, ela estava coordenando os preparativos de um evento beneficente em uma galeria de arte, projeto que liderava com entusiasmo. Era o que mantinha sua mente ocupada, e o coração parcialmente distraído. Laura era respeitada pela sua elegância, sua inteligência, sua discrição. Mas ninguém sabia do vazio que ela escondia com sorrisos bem ensaiados. Enquanto orientava os funcionários na montagem da estrutura do coquetel, ouviu uma voz atrás de si. Com licença. Você é Laura? Ela se virou e deu de cara com um homem de olhos escuros, sorriso despretensioso, e uma câmera pendurada no pescoço. Era Rafael, o fotógrafo contratado pela equipe de mídia do evento. Alto, cabelos levemente bagunçados, barba por fazer e um charme natural que contrastava com a formalidade daquele ambiente. Sou sim. E você deve ser o fotógrafo, certo? Disse ela, tentando manter a postura, ainda que os olhos dele a deixassem um pouco desconcertada. Rafael, um prazer. Me disseram que é você quem manda aqui. Ela sorriu, sem perceber que havia um leve rubor em suas bochechas. Havia algo nele, uma leveza, uma presença viva, que destoava de tudo que ela conhecia. Nos minutos seguintes, ele fez perguntas sobre o evento, os melhores ângulos, a luz ideal, mas também fez perguntas sobre ela. Sobre seus gostos, seu olhar artístico. Não era invasivo, mas havia uma curiosidade genuína. E Laura sentiu algo estranho, vontade de conversar, de se abrir, de rir. E o que você faz além de organizar eventos? Ele perguntou, encarando-a com interesse. Eu sou casada. Respondeu rápido, como se aquilo fosse uma defesa. E gosto de arte, música, silêncio. Completou, tentando mudar o foco. Silêncio é algo precioso, ele disse. Mas às vezes, o barulho do coração é mais sincero. Ela desviou o olhar, nervosa. Aquilo era apenas uma conversa casual. Ela repetia para si mesma. Mas a forma como ele a olhava, como se enxergasse de verdade, como se decifrasse o que havia por trás de seu sorriso contido. Era novo, era perigoso. Naquela noite, Laura sonhou com Rafael. Sonhou com a câmera em suas mãos, clicando suas curvas, sua pele, seu corpo exposto. Sonhou que era desejada, que estava viva. Acordou suada, ofegante, e pela primeira vez em muito tempo, levou as mãos ao próprio corpo. Sentiu prazer sozinha, lembrando de um homem que só havia conhecido há poucas horas. E depois chorou em silêncio, com o peso da culpa e da saudade de si mesma. Os dias seguintes foram como um jogo de provocação sutil. Rafael apareceu em outras reuniões, tirava fotos, enquanto a observava discretamente. Trocavam sorrisos, palavras leves, mas os olhares falavam mais. A tensão crescia como uma linha invisível entre os dois. Até que, em uma tarde chuvosa, Laura foi à galeria para revisar os últimos detalhes da exposição. Chegou molhada, sem guarda-chuva, o vestido colado
ao corpo, os cabelos pingando. Rafael estava lá, sozinho, revisando as imagens no computador. Está linda assim, ele disse. Sem hesitar. Estou encharcada, ela respondeu, rindo, sem saber para onde olhar. Ainda assim, linda. Laura sentiu o ar sumir por um segundo. Era apenas um elogio, mas era sincero, e fazia tanto tempo que não ouvia algo assim. Posso te mostrar as fotos? Ele perguntou, apontando para a tela. Ela se aproximou. Imagens em preto e branco, detalhes de rostos, mãos, sorrisos. Ele era realmente talentoso. Você tem um olhar muito sensível, ela disse, tocando de leve o ombro dele. Ele virou o rosto e a encarou. Os rostos estavam próximos demais. A respiração dela acelerou. O silêncio se esticou. Laura. Ele sussurrou, como se seu nome fosse uma oração. Ela deu um passo para trás, assustada com o que poderia acontecer. Eu sou casada, disse, tentando se convencer mais do que lembrá-lo. Casada, mas infeliz, ele respondeu com firmeza, sem arrogância. Eu vejo isso nos seus olhos. Ela pegou a bolsa, virou-se apressada e saiu, o coração disparado. Mas enquanto andava debaixo da chuva, uma lágrima quente desceu por seu rosto. E ela não sabia se era de medo, de vergonha ou de desejo. Naquela noite, Laura não conseguiu dormir. As palavras de Rafael ecoavam, o olhar dele, a forma como seu corpo reagia só de pensar nele. Tudo isso a invadia como um vendaval. No quarto, Gustavo dormia ao seu lado, virado para o outro lado da cama, como sempre. Ela o observou por longos minutos. Era esse o homem com quem havia prometido dividir a vida. Mas, e se parte dela já estivesse sendo levada por outro? A noite foi longa, e dentro de si, Laura sentia que uma porta havia se aberto. Uma porta perigosa, proibida, mas que a chamava com uma força impossível de ignorar. O som da chuva ainda ecoava em seus pensamentos. Laura passara os dias seguintes inquieta, dividida entre a razão e o desejo. Evitava a galeria, mesmo sabendo que Rafael continuava por lá. Tentava ocupar-se com os compromissos do evento, com telefonemas, reuniões, e até com os poucos momentos que Gustavo lhe dedicava. Mas nada, absolutamente nada, era capaz de silenciar o nome que insistia em ecoar dentro dela. Rafael. O simples pensamento nele era capaz de acelerar seu pulso, um nome que carregava calor, curiosidade e culpa. As noites se tornaram insuportavelmente longas. Laura se virava na cama ao lado de um marido alheio, enquanto desejava o toque de um homem que mal conhecia, mas que parecia enxergar suas feridas com uma precisão inquietante. O evento beneficente se aproximava e, com ele, a inevitável proximidade entre ela e Rafael. Na tarde anterior à abertura oficial da exposição, Laura cedeu ao destino e foi até a galeria revisar os últimos detalhes. O ambiente estava silencioso, iluminado por luzes difusas que deixavam o espaço com uma aura quase onírica. As fotos estavam penduradas, as obras de arte organizadas, o cheiro da madeira recém-envernizada misturado ao perfume das flores frescas, criava uma atmosfera sensual. E ali estava ele, de costas para ela, ajustando os últimos enquadramentos. Achei que não viria, disse Rafael, sem virar-se, como se a presença dela fosse algo que ele sentisse no ar. Achei que fosse melhor manter distância, respondeu Laura com sinceridade, deixando a bolsa sobre um banco próximo. Rafael virou-se devagar, os olhos mergulhando nos dela com intensidade. E por que não manteve? Laura hesitou. Caminhou lentamente até uma das fotos expostas, um retrato em preto e branco de uma mulher de costas, nua, diante de uma janela aberta. O corpo dela parecia flutuar em luz. Era sensual e melancólico ao mesmo tempo. Essa sou eu? Ela perguntou, surpresa, tocando a moldura. É a sua silhueta, ele disse, aproximando-se. Tirei aquela tarde, quando você estava perto da janela, distraída com o celular. Estava chovendo. Você parecia livre. Ela virou-se devagar, e ele estava ali, a centímetros dela. Os olhos de Rafael estavam cravados em seus lábios. Você não tinha o direito. Eu sei, mas foi mais forte do que eu. Eu precisava guardar aquela imagem. O silêncio entre eles parecia conter um universo inteiro. Laura sentia seu corpo vibrar. Os seios levemente arrepiados sob o vestido, a respiração mais curta, o calor se acumulando entre as coxas. Ela lutava consigo mesma, mas tudo nela gritava por um toque, um beijo,
qualquer coisa que quebrasse o vazio de sua existência controlada. Rafael se aproximou mais um pouco. Ela podia sentir o cheiro dele, algo amadeirado, masculino, envolvente. Laura, se você me pedir para parar, eu paro agora. Mas se não disser nada, ele murmurou, sua voz grave e baixa como um convite ao abismo. Ela não disse nada. O beijo veio como uma tempestade contida por tempo demais. Seus lábios se encontraram com urgência, e Laura sentiu a pele queimar. As mãos dele seguraram sua cintura com firmeza, puxando-a contra o corpo quente e rígido. As bocas se exploravam com fome, os corpos colados como se já se conhecessem. Laura gemeu baixo, perdida no momento. Não havia culpa ali, apenas desejo. A sensação de ser vista, tocada, desejada. Rafael a ergueu com facilidade e a colocou sobre um banco de madeira, as pernas dela se abrindo instintivamente para recebê-lo. As mãos dele subiram pelas coxas nuas sob o vestido, provocando arrepios. O toque dele era diferente, intenso, mas cuidadoso. Ele não a apressava, saboreava cada centímetro como se cada gesto fosse uma celebração. Laura sentiu-se viva. Depois, os dois ficaram em silêncio por longos minutos. Ela estava deitada sobre a manta improvisada que ele espalhara. No chão da galeria, ainda nua, o corpo saciado mas a mente em turbilhão. Rafael acariciava os fios de seu cabelo, enquanto ela tentava organizar o caos que aquela tarde trouxera. Isso não devia ter acontecido, ela murmurou. Não diga isso, ele respondeu. Foi real. Foi você, sendo quem realmente é. Quando foi a última vez que sentiu algo assim? Ela não soube responder. Porque era verdade. Aquilo não era só sexo. Era reencontro. Era como se Rafael a tivesse despertado de um sono profundo. Mas ela era casada. E mesmo que o casamento estivesse afundando em silêncio, ainda era uma promessa feita, uma vida construída. E, agora, ela era uma mulher que traía. Essa constatação doía. Levantou-se em silêncio, vestindo-se com pressa, sem encará-lo. Rafael respeitou o silêncio dela, mas seus olhos diziam tudo. Ele não se arrependia. Ele queria mais. Naquela noite, Gustavo chegou em casa tarde. Jantaram em silêncio. Ele não notou o perfume diferente dela, o brilho nos olhos, o leve tremor nas mãos. Estava distraído com os negócios, como sempre. Laura, por outro lado, estava dividida entre o desejo e a culpa. Queria Rafael com uma intensidade que beirava o irracional, mas sentia-se frágil diante da traição. Mais tarde, no banho, levou a mão ao próprio corpo. Sentia as marcas de Rafael em sua pele, os lábios ainda pulsando com o beijo. Fechou os olhos, e o prazer veio rápido, intenso, voraz. Como se seu corpo já não pertencesse mais a si mesma, como se tivesse sido invadido, e ao mesmo tempo, libertado. Os dias seguintes foram tomados por mensagens trocadas às escondidas. Pequenos encontros em cafés discretos, toques rápidos. Em corredores vazios, beijos roubados em elevadores. Cada vez mais, Laura se via mergulhada num vício, numa paixão arrebatadora. Rafael era seu vício, sua fuga, seu espelho. Gustavo, alheio, seguia distante. As rotinas permaneciam, os jantares silenciosos, as viagens frequentes. E Laura começou a se perguntar, até que ponto ela ainda fazia parte daquele casamento? Certa noite, após mais um encontro clandestino com Rafael, ela voltou para casa e encontrou Gustavo na varanda, fumando um charuto raro que guardava para ocasiões especiais. Ele olhou para ela como se a visse pela primeira vez em semanas. Está diferente, ele comentou. Mais leve. Estou apenas cansada, respondeu, seca, temendo que ele tivesse percebido algo. Tenho uma viagem marcada para Londres semana que vem. Você podia vir comigo, sugeriu. Laura hesitou. Não sei se posso me afastar da organização agora. O evento mal terminou. Laura, quando foi que você parou de olhar para mim? Ele perguntou, de repente, surpreendendo-a. Ela o encarou. Em silêncio. Eu não sei, respondeu com sinceridade. Talvez quando você também parou de me ver. Ele jogou a fumaça para o lado e desviou o olhar. Ela subiu para o quarto. E chorou. Não pelo arrependimento, mas por perceber o quanto estava sozinha há tanto tempo. A traição não começara naquele beijo com Rafael. Começara muito antes, na ausência, no silêncio, na indiferença. No dia seguinte, Rafael mandou uma única mensagem. Hoje sonhei com você. Nos meus sonhos, você sorria.
como se estivesse, enfim, viva. E Laura sorriu. Pela primeira vez, um sorriso verdadeiro. Ela sabia que havia cruzado uma linha, mas também sabia que, depois de Rafael, jamais seria a mesma. O tempo parecia correr em outra velocidade quando Laura estava com Rafael. Os minutos se desmanchavam como gelo ao sol, os beijos pareciam durar eternidades e, ao mesmo tempo, insuficientes. Cada encontro era um novo mergulho num oceano profundo, de sensações e contradições. Laura sabia que aquele relacionamento era um incêndio aceso sobre uma ponte de madeira, mas não conseguia evitar. Havia algo nele que a puxava para dentro, como uma maré impossível de resistir. Ela já não sabia quantas desculpas inventara para estar com ele. Consultas médicas que não existiam, reuniões fictícias, encontros com amigas que nunca aconteceram. Gustavo, cada vez mais envolvido com o trabalho, mal percebia suas ausências. Ou fingia não perceber. Você me olha como se me visse nua, disse Laura uma tarde, encostada na janela do pequeno estúdio de Rafael, enquanto ele trocava a lente da câmera. Porque, para mim, é assim que você é. Transparente, intensa, linda, respondeu ele, com a sinceridade que sempre a desmontava. Ele a fotografava com uma delicadeza quase religiosa, como se o corpo dela fosse uma obra sagrada a ser revelada em cada clique. E, muitas vezes, depois das sessões de fotos, faziam amor ali mesmo, sobre as mantas jogadas no chão, entre flashes, sussurros e gemidos abafados. Não era só sexo. Era arte, era libertação, mas nem tudo era prazer. A culpa ainda a perseguia nas madrugadas. Havia momentos em que acordava no meio da noite com o coração disparado, olhando para o lado da cama, onde Gustavo dormia ou fingia dormir. Em seus sonhos, às vezes, via o rosto do marido misturado ao de Rafael, confundia toques, vozes, beijos, e acordava tomada por um sentimento devastador de deslealdade. Em um desses momentos de inquietude, Laura levantou-se da cama e desceu até a sala, envolta no roupão de seda. Pegou uma taça de vinho e sentou-se no sofá, perdida nos próprios pensamentos. Foi quando ouviu passos atrás de si. Era Gustavo. Estava acordado, e a olhava de maneira estranha. Você tem estado diferente, disse ele, se aproximando. Distante, fria. Laura gelou. Trabalho demais, talvez, respondeu, sem convencimento. Não é só isso. Ele sentou-se ao lado dela. Eu conheço você, Laura. Sei quando está aqui, e quando não está. Ela encarou a taça de vinho, fugindo do olhar dele. Às vezes, penso que estamos vivendo em mundos paralelos, disse ela, enfim, e que, por mais que nos olhemos, não nos enxergamos mais. Ele ficou em silêncio por alguns instantes. Eu falhei com você? Perguntou, de repente, com uma sinceridade que a pegou desprevenida. Laura engoliu em seco. Quis dizer que sim, que ele falhara ao deixá-la sozinha por dentro, ao não perceber sua ausência emocional, ao não desejar mais seu corpo. Mas não disse, porque, no fundo, ela também sabia que havia permitido aquele afastamento. E agora, traía. Achou que falhamos juntos, sussurrou. Gustavo se levantou e voltou para o quarto sem dizer mais nada. Laura permaneceu ali, com o coração partido. Nos dias seguintes, Rafael sentiu a mudança no ar. Laura estava mais introspectiva, mais cautelosa. Não cancelava os encontros, mas estava menos entregue. Como se tentasse, a cada toque, manter um pedaço de si longe. Ele respeitava, mas sofria. Você está com medo? Perguntou uma tarde, quando estavam juntos no estúdio. Sim, ela respondeu, sem hesitar. Tenho medo de mim mesma, de gostar demais, de perder o controle, de perder tudo. Às vezes, é preciso perder para encontrar algo maior. E se esse maior for apenas ilusão? E se não for? Ela não respondeu, apenas se deitou sobre ele, como se quisesse silenciar os pensamentos com o calor do corpo dele. E, naquele dia, fizeram amor com uma lentidão dolorosa. Como se soubessem que o tempo deles era limitado, como se cada segundo fosse uma despedida. Foi numa tarde quente de sexta-feira que tudo começou a desmoronar. Laura havia deixado o celular sobre a mesa da sala, enquanto tomava banho. Gustavo, que raramente mexia nas coisas dela, estava à procura de um documento e viu o aparelho vibrar. Na tela, uma mensagem de Rafael: ainda sinto o gosto do seu beijo. Quero mais. Amanhã, no mesmo lugar?
O sangue de Gustavo gelou. O mundo pareceu parar por alguns segundos. Pegou o celular, acessou o histórico, as mensagens, as fotos trocadas, algumas sensuais, outras extremamente íntimas. Leu palavras de paixão, de desejo, de promessas que jamais haviam sido feitas a ele. Quando Laura desceu, enxugando os cabelos com a toalha, encontrou o marido sentado no sofá, com o celular nas mãos e o rosto tomado por uma raiva silenciosa. "Quem é, Rafael?" ele perguntou, sem levantar a voz. Ela parou. O tempo congelou. O corpo ficou frio. O coração, acelerado. "Gustavo." "Eu? Quanto tempo?" interrompeu, levantando-se. "Quanto tempo você tem me traído, Laura?" Ela não respondeu. As palavras não saíam. "Eu perguntei quanto tempo." Gritou, agora perdendo o controle. "Alguns meses", respondeu, por fim, com a voz trêmula. Gustavo jogou o celular no sofá e passou as mãos no rosto, tentando conter a raiva. Não chorava, não gritava mais. Apenas parecia despedaçado. "Eu devia ter visto, mas fui cego. Ou fui covarde demais para admitir que você já não era minha há muito tempo." Laura se aproximou, mas ele deu um passo atrás. "Não se aproxime. Eu não sei o que sou capaz de fazer agora." Ela parou, os olhos marejados. "Eu não planejei isso. Não foi por vingança, nem por maldade. Aconteceu, porque eu estava morrendo por dentro. E ele me fez sentir viva de novo. Então, vá viver com ele." E, sem dizer mais nada, Gustavo saiu, batendo a porta atrás de si. Naquela noite, Laura não conseguiu dormir. A confissão, o olhar ferido de Gustavo, o caos em que mergulhara, tudo a sufocava. Mandou uma mensagem para Rafael, contando o que havia acontecido. Ele respondeu imediatamente, disposto a encontrá-la, a apoiá-la, a acolhê-la. Mas ela pediu tempo. Trancada no quarto escuro, sozinha, sentiu o peso da escolha que nunca quis fazer. Era como se o universo a tivesse empurrado para a beira do abismo. Agora, não havia mais como voltar. As lágrimas escorriam, quentes, silenciosas. Mas mesmo em meio à dor, o desejo por Rafael ainda ardia dentro dela como uma chama proibida. Um desejo que, apesar de tudo, gritava mais alto que a culpa. A manhã chegou sem pedir licença, e com ela veio a crueza dos fatos. O celular de Laura permaneceu silencioso, como se soubesse que não havia mais desculpas possíveis. O dia amanheceu cinzento, e ela também. A casa, que antes pulsava com rotinas mesmo silenciosas, agora parecia um túmulo. Gustavo não voltara para dormir. As malas dele estavam no closet, intactas, mas havia um vazio estranho no ar. Laura circulava pelos cômodos com um olhar perdido, sentindo o peso de cada parede, como se fosse feita de lembranças. Tomou café sozinha, sem fome. Ligou para Rafael e, antes que ele dissesse qualquer coisa, pediu que ele não fosse vê-la. "Eu preciso de um tempo." Tudo desmoronou de uma vez só, disse ela, a voz ainda fraca. "Eu estou aqui, Laura, do seu lado. Mesmo que você precise de espaço, eu não vou sumir. Só não me peça para fingir que não me importo com você", respondeu Rafael, com um carinho que fez os olhos dela encherem. "Eu sei, e é por isso que dói mais." À tarde, uma amiga em comum ligou. Disse que vira Gustavo no clube da família, tomando uísque com o irmão. Comentou, meio desconfiada, ele parecia calmo demais. Laura entendeu que, naquele silêncio, havia algo que estava sendo tramado. E aquilo a incomodava mais do que gritos ou choros. Gustavo, quando se calava, era perigoso. No fim do dia, ele voltou para casa. Entrou sem dizer uma palavra. Passou por ela no corredor com um olhar gelado, e trancou-se no escritório. Laura sentiu o coração apertar. Pensou em ir até ele, mas recuou. Ela sabia que ele precisava digerir tudo. Naquela noite, a cama ficou dividida por um abismo. Gustavo dormiu de costas, distante. Laura tentou cochilar, mas os pensamentos eram labirintos sem saída. O nome de Rafael ainda pulsava dentro dela, mesmo em meio à ruína que a cercava. Na manhã seguinte, Laura saiu cedo. Precisava respirar. Foi até o estúdio de Rafael, como que atraída por uma força além do controle. Ele abriu a porta e, ao vê-la, não disse nada. Apenas a puxou para um abraço forte, daqueles que dizem tudo sem precisar de palavras. O corpo dela se encaixou ao dele com naturalidade, como se aquele lugar fosse o único onde ainda se sentia inteira.
Você está tremendo, ele sussurrou. Eu estou perdida. Não, você só está sendo obrigada a escolher. E escolher, às vezes, é doloroso. Ela levantou os olhos, encarando-o. Você está disposto a enfrentar isso comigo? Porque eu não sei o que vai sobrar de mim depois. Eu não me apaixonei pela parte mais fácil de você, Laura. Me apaixonei por tudo, até pelos pedaços que você tenta esconder. E então ele a beijou. Um beijo calmo, sem urgência, mas cheio de verdade. Não era mais só paixão, era amor, era entrega, e isso a assustava tanto quanto a envolvia. Naquela tarde, quando voltou para casa, encontrou Gustavo na sala, com uma pasta em mãos. São os documentos da casa. Já assinei a transferência do carro para o seu nome. E aqui tem o contato do advogado. Podemos resolver isso de forma amigável, disse ele, sem olhar nos olhos dela. Laura congelou. Você está mesmo pedindo o divórcio? Eu não. Vou viver com uma mulher que se deita com outro e volta para casa como se fosse só mais um dia. Eu não sou esse homem. E você sabe. Ela segurou os papéis, as mãos trêmulas. Eu não sei o que dizer. Não diga nada. Só respeite minha decisão. Você fez sua escolha quando o beijou pela primeira vez. Ele saiu, deixando para trás mais que papéis. Deixando anos de convivência reduzidos a uma pasta e uma frase. Laura desabou. Chorou até não restar mais força. E, no fundo, soube. Ela havia perdido Gustavo. E, mesmo não o amando como antes, perder alguém que foi parte da sua vida por tanto tempo era como amputar um membro. Ainda doía. Nos dias seguintes, Laura mergulhou num processo de luto confuso. Ao mesmo tempo em que sentia alívio por finalmente encarar a verdade, sentia o peso do fim. Rafael permaneceu ao lado dela, mas respeitou cada espaço, cada silêncio. Um domingo à tarde, ele a levou para um chalé afastado da cidade. Um refúgio onde o celular não pegava, onde o tempo parecia outro. Lá, ela encontrou paz pela primeira vez em semanas. Fizeram amor como se não existisse o mundo. Na frente da lareira, sob lençóis brancos e úmidos de suor, nas tardes lentas em que ele desenhava seus contornos com a ponta dos dedos. Rafael era tudo o que ela sempre quis: intensidade, carinho, presença. Você não tem medo de que eu também te traia um dia? Perguntou Laura, deitada sobre o peito dele, ouvindo o som compassado do coração. Tenho. Mas tenho mais medo de não viver isso com você, ele respondeu. E ela sorriu. Ali, entre as montanhas e o cheiro de lenha queimada, Laura entendeu que o amor não era feito de promessas eternas. Era feito de escolhas diárias, de presença, de toque, de olhos que se encontram e não desviam. Mas a vida não perdoa. Ao retornar à cidade, Laura encontrou a fachada de sua vida em ruínas. Amigos em comum comentavam, sussurravam. Famílias se dividiam. Alguns a julgavam, outros a consolavam. Gustavo, apesar de discreto, não poupava olhares cortantes em encontros inevitáveis. Ela havia cruzado uma linha, e agora precisava lidar com o julgamento de todos. Mas, pela primeira vez, não se envergonhava por seguir o que sentia. Porque, apesar de tudo, Rafael era o que havia de mais verdadeiro em sua vida naquele momento. Na última noite do capítulo, Laura recebe uma mensagem inesperada de Gustavo. Quero te ver. Amanhã, sozinhos. Só nós dois. Por favor. O coração dela vacila. Por quê? Ela sabe que algo grande está por vir. E, enquanto apaga a tela do celular e se deita, Rafael dormindo ao seu lado, o coração de Laura se divide novamente. Ela achava que já havia feito sua escolha. Mas o destino, como sempre, gosta de revirar histórias que ainda não chegaram ao fim. O convite de Gustavo reverberava na mente de Laura como um eco impossível de silenciar. Ela leu e releu a mensagem tantas vezes que parecia saber cada letra de cor. Quero te ver. Amanhã, sozinhos. Só nós dois. Não havia acusação, nem frieza, apenas um pedido. Mas o silêncio entre as palavras dizia muito mais do que qualquer pontuação. Ela passou a noite inquieta. Rafael, ao seu lado, dormia profundamente, a respiração serena como quem está em paz. Laura observava o rosto dele na penumbra, e uma pergunta incômoda invadia sua mente. Como algo tão certo podia coexistir com dúvidas tão profundas? Na manhã seguinte, vestiu-se com simplicidade. Um jeans escuro, blusa clara, cabelos soltos. Maquiagem quase inexistente.
Não queria impressionar, nem seduzir. Queria apenas estar ali, nua de máscaras, pronta para encarar o que quer que Gustavo tivesse a dizer. Encontraram-se num café discreto, de cortinas beges e cheiro de pão quente. Ele já estava lá, sentado, com os braços cruzados sobre a mesa, e os olhos fixos no copo de água à sua frente. Quando a viu, não sorriu, mas tampouco desviou o olhar. Laura sentou-se com cautela, o coração batendo forte. Obrigada por vir, disse ele, por fim. Você parecia sério. Estou. Pausa. Não se preocupe, não vou fazer cena. Só preciso te dizer algumas coisas. Laura assentiu em silêncio. Gustavo inspirou fundo e começou. Laura, você foi o grande amor da minha vida. E, por muito tempo, eu achei que seria o único. Você me ensinou o que é amar uma mulher de verdade. Me ensinou paciência, leveza, até compaixão. Mas, nos últimos anos, eu te perdi. E, em vez de lutar, eu me escondi atrás do trabalho, da rotina, da conveniência. Ele parou, tocou o copo com a ponta dos dedos. A traição não começou com aquele fotógrafo. Começou muito antes, quando eu parei de olhar nos seus olhos. Quando deixei de notar seu perfume novo, ou de te desejar como antes. Eu te traí com a ausência, e você me traiu com presença demais em outro corpo. Laura engoliu em seco, os olhos marejados. Eu não vim aqui para pedir desculpas, continuou. Vim para te libertar de qualquer peso que ainda esteja te prendendo a mim. Se você ama aquele cara, então vá, mas vá inteira. Não viva pela metade. Ela tentou responder, mas a emoção sufocava. Gustavo, eu não queria que acabasse assim. Eu só me perdi. Às vezes, a gente precisa se perder para se encontrar. Eu ainda te amo, Laura, mas agora, de outro jeito. Um jeito calmo, grato, mas não mais romântico. Eu queria que desse certo. Queria mesmo. Mas hoje, mais do que te ter, eu só quero te ver feliz. Uma lágrima escorreu dos olhos dela. E, num gesto inesperado, ela segurou a mão dele sobre a mesa. Obrigada, por tudo, até pelo fim. Eles se abraçaram, longamente. E foi estranho. Porque naquele abraço não havia desejo, nem mágoa, apenas um reconhecimento mútuo. Eles foram, mas não seriam mais. Ao sair do café, Laura caminhou lentamente pelas ruas. A cidade parecia diferente. Como se, depois de tanto tempo, ela estivesse vendo o mundo pela primeira vez sem as lentes da culpa. Ligou para Rafael e marcou de encontrá-lo no estúdio. Ele a recebeu com o mesmo sorriso de sempre. Mas, quando a viu, percebeu que havia algo diferente em seus olhos. Você chorou? Fui encontrar Gustavo, ela disse direto, sem rodeios. E, ele perguntou, cauteloso. Ele me perdoou. De um jeito muito mais bonito do que eu teria coragem de esperar. Me libertou do peso, da dor. Rafael a puxou para perto, abraçando-a forte. Então agora é só a gente, ele murmurou, os lábios perto do ouvido dela. Agora é só a gente. Repetiu ela, apertando-o ainda mais. Nos dias que se seguiram, a relação entre eles floresceu. Agora, sem o véu da clandestinidade, os encontros se tornaram mais leves, intensos de outra forma. Rafael a levou para conhecer sua mãe, uma senhora doce e apaixonada por fotografia. Passaram tardes juntos, passeando, cozinhando, vivendo aquilo que Laura acreditava ter perdido para sempre. Mas, como tudo na vida, a paz também é posta à prova. Numa noite qualquer, enquanto Laura se arrumava para sair com Rafael, o celular dele vibrou sobre a cômoda. A tela acesa exibia o nome de uma mulher, Marta. A ligação cessou, mas, logo em seguida, uma mensagem apareceu. Precisamos conversar. Você me deve isso, Rafael. Se não for por mim, que seja por ela. Laura sentiu o corpo gelar. Por ela? Quem era Marta? E quem seria ela? O coração disparou, e o estômago se contorceu. Quando Rafael entrou no quarto, sorrindo e arrumando o colarinho da camisa, ela o encarou com firmeza. Quem é Marta? O sorriso dele desapareceu. É uma longa história. Estou com tempo. Ele sentou-se na beira da cama. Sério. Marta é minha ex-mulher. Laura arregalou os olhos. Você foi casado? Sim, há 3 anos. Mas foi um casamento curto, de pouco mais de 1 ano. Terminou quando? Quando ela me traiu. Laura sentiu o golpe. Ela disse por ela. Quem é ela? Rafael hesitou, suspirou fundo. Nossa filha. O mundo pareceu girar. Você tem uma filha? Tenho. Alice.
Ela tem 2 anos e meio. Marta e eu não temos uma relação próxima, mas ela sempre usou a menina para tentar me manter por perto. E eu fui um covarde. Não te contei antes porque tudo estava frágil. Eu tinha medo de te perder. Laura se levantou, o corpo tenso. Você mentiu para mim por meses. Me deixou mergulhar num amor que não conhecia sua verdade. Eu fui transparente com você, mesmo nos meus piores momentos. E você me escondeu uma. Filha, eu estava com medo, só isso. O medo é a desculpa dos fracos, Rafael. Ele se aproximou, tentando tocar sua mão. Eu te amo, Laura. Isso nunca foi mentira, mas omitir também é. Ela pegou a bolsa, os olhos cheios de lágrimas. Eu preciso pensar. Por favor, não vá assim, não agora. Agora é exatamente a hora. Porque, se eu ficar, vou fingir que está tudo bem. E eu jurei nunca mais viver uma mentira. E ela saiu, o coração mais pesado do que em qualquer outra despedida. Naquela noite, Laura dirigiu por horas, sem destino. Só precisava respirar, pensar, entender se aquele novo abismo valia a pena ser atravessado. Rafael era o amor mais verdadeiro que já conhecera, mas até os amores verdadeiros podiam machucar. Quando chegou em casa, o céu estava escuro, e os olhos dela também. Sentou-se na varanda com uma taça de vinho, olhando o nada. Agora, era ela quem precisava escolher entre o medo e o perdão. A noite caía pesada sobre a cidade, trazendo com ela um silêncio inquietante. Laura olhava pela janela do apartamento, envolta por uma brisa suave, que não conseguia dissipar o calor da confusão que tomava conta de seu peito. Os últimos dias tinham sido um turbilhão, o reencontro com Rafael, os beijos intensos, as confissões sussurradas ao pé do ouvido, e, por fim, a dura sensação de estar se perdendo de si mesma. Ela ainda conseguia sentir o toque dele em sua pele, como se seu corpo guardasse a memória do prazer com uma fidelidade quase cruel. Mas, mais forte do que o desejo, agora existia a dúvida. Será que ele dizia a verdade? Será que podia confiar num homem que apareceu de forma tão arrebatadora, e já mexia tanto com tudo dentro dela? Rafael insistia em vê-la, mandava mensagens, áudios curtos com a voz rouca, recheada de desejo e saudade. E Laura queria resistir, mas sua vontade era fraca diante da fome que sentia por ele, uma fome que não era só de pele, era de alma, de algo que ela nem sabia mais nomear. Foi Marta quem apareceu, inesperadamente, naquela tarde de céu nublado. Laura, disse ela, entrando sem pedir licença, com um sorriso largo e um olhar que escondia mais do que mostrava. Que bom te ver, querida. Laura tentou disfarçar o incômodo. Marta era uma amiga antiga, do tempo da faculdade, que surgia e desaparecia como uma maré inconstante. Bonita, elegante, e com uma aura de quem estava sempre planejando algo. Normalmente para benefício próprio. Marta, que surpresa! Laura respondeu, forçando um sorriso. Achei que estivesse morando em Lisboa. Voltei tem alguns dias. Precisava rever certas pessoas e resolver umas pendências, sabe? Como é? As duas se sentaram. Marta cruzou as pernas com graça, puxou uma taça de vinho sem ser convidada, e então disse, como quem joga uma pedra num lago calmo: E você, como está? Ouvi dizer que anda envolvida com um fotógrafo bem interessante. Laura arregalou os olhos. Como ela sabia? Quem teria contado? Não sei do que está falando. Respondeu, seca. Marta deu um risinho. Laura, você pode mentir para muita gente, menos para mim. Sempre soube quando você está apaixonada ou confusa. Às vezes, os dois ao mesmo tempo. Laura sentiu a garganta secar. As mãos suavam. O coração martelava o peito. Marta não estava ali apenas para visitar. Ela sabia demais e parecia se divertir com isso. Olha, se você veio aqui para me julgar, perdeu a viagem. Julgar? Imagina, eu vim para ajudar. Talvez te alertar. Conheço o Rafael melhor do que você imagina. Laura sentiu um calafrio. Aquilo soava mais como uma ameaça do que um conselho. O que você quer dizer com isso? Marta deu um gole lento no vinho. E então murmurou, só quero que você tome cuidado. Às vezes, os homens dizem que querem o mundo, mas só querem diversão. E quando enjoam, vão embora deixando a gente em pedaços. Naquela noite, Laura não dormiu. Revirava-se entre os lençóis com as palavras de Marta martelando sua mente.
Conheço o Rafael melhor do que você imagina. Aquilo tinha um tom de passado mal resolvido, de algo sujo, escondido. No dia seguinte, ela marcou um encontro com Rafael. Precisava olhar nos olhos dele. Precisava saber. Encontraram-se num café discreto, longe de olhares curiosos. Ele chegou com aquele charme natural, a barba por fazer, e um olhar que buscava o dela como quem busca ar. Obrigado por vir, disse ele, segurando suas mãos com firmeza. Eu precisava tanto te ver. Laura respirou fundo. Precisava ser forte. Rafael, precisamos conversar. Ele assentiu, sério. Ela então disparou. Marta apareceu. Disse que conhece você, que eu preciso tomar cuidado. O que há entre vocês? O semblante de Rafael mudou. Um misto de irritação e vergonha surgiu em seu rosto. Marta, ele murmurou. Sim, eu a conheço. Tivemos um envolvimento rápido, há mais de um ano. Nada sério. Ela sabia disso. Mas ficou obcecada. Me perseguia, criava histórias. Eu me afastei. E agora entendo por que ela voltou. E por que você não me contou? Porque achei que ela tinha sumido de vez. Achei que não importava. Mas agora vejo que foi um erro. Laura, eu não estou com Marta. Eu quero você. Só você. Ela olhou nos olhos dele. Queria acreditar. Queria mergulhar de novo naquela loucura. Que era tê-lo por perto. Mas algo dentro dela gritava. Ela precisava de mais do que palavras. Precisava de tempo. De provas. De verdade. Eu preciso pensar, Rafael. Estou confusa. Marta mexeu com coisas que eu não queria encarar. Ele apertou levemente sua mão e respondeu, num tom calmo. Eu espero. O que for preciso. Mas não duvide. Do que sinto. Quando estou com você, eu sou inteiro. Nos dias seguintes, Laura se isolou. Ignorou mensagens. Recusou convites. Tentava-se ouvir coisa que há muito não fazia. Caminhava no parque, voltava aos livros antigos, evitava Gustavo, que mal notava sua presença. E aos poucos, percebia, o vazio que Rafael preenchera não era recente. Existia há anos, escondido sob camadas de conveniência. Marta, por outro lado, não desistia. Enviava mensagens ambíguas, se oferecia para conversar melhor, até mandou uma foto com Rafael num evento antigo. Laura viu a imagem, mas não respondeu. Sabia que aquele jogo não era inocente. Marta queria destruí-la ou talvez roubar Rafael, por vingança, por desejo ou apenas por ego. Até que, numa manhã, Rafael apareceu em sua porta. Eu não aguento mais esperar, Laura. Não posso mais fingir que consigo seguir sem você. Ela hesitou, mas o olhar dele era verdadeiro. E algo dentro dela se acalmou. Então me prova, disse, com a voz baixa. Me prova que tudo isso não é apenas mais uma história bonita. Ele se aproximou, passou os dedos levemente por seu rosto, e respondeu, eu vou te mostrar. Porque você não é só uma história. Você é a mulher que fez meu coração acordar. Laura então o puxou pela camisa e o beijou. Um beijo lento, profundo, carregado de promessas. E naquele instante, ela soube, a batalha entre a confiança e o medo ainda estava longe de acabar. Mas ela não ia desistir de si mesma. No alto de um prédio distante, Marta apagava a tela do celular com um sorriso frio. A foto que enviara era apenas o começo. Ela ainda tinha cartas a jogar. E Laura, sem saber, caminhava para o capítulo mais perigoso de sua própria história. Aquela manhã começou diferente. Havia um silêncio espesso na casa de Laura, como se o ar estivesse carregado de presságios. Ela observava o céu cinzento pela janela da cozinha, enquanto o café esquentava no fogão. Seus pensamentos estavam mergulhados em Rafael, no toque, nas palavras, nos olhares que a haviam transformado por dentro. Mas algo também lhe corroía, a dúvida, a sensação de que havia algo se movendo por baixo da superfície calma, prestes a eclodir. Do outro lado da cidade, Marta digitava mensagens com frieza calculada. Não fora difícil descobrir a ligação entre Laura e Rafael. Ela observava, esperava, e agora, com cada peça encaixada, tinha em mãos o trunfo que tanto desejava. Laura, sempre tão certinha. Vamos ver o quanto aguenta quando o mundo dela começar a ruir, murmurou Marta para si mesma, enquanto anexava fotos ao e-mail. Eram imagens captadas com disfarce, Rafael e Laura em beijos intensos, mãos entrelaçadas, olhares cúmplices. E, no campo do destinatário,
o nome de Gustavo, mas Marta não enviou de imediato. Ela queria mais. Queria ver Laura implorar. Naquela tarde, Laura recebeu a visita inesperada de Marta. Chegou sem avisar, com um sorriso falso e olhos que escondiam intenções sombrias. Sentaram-se no jardim, como velhas amigas, e Marta foi direto ao ponto. Você parece diferente, Laura. Tem algo que queira me contar? Diferente como? Laura respondeu, um tanto desconfiada. Mais viva, mais intensa, como se alguém tivesse reacendido sua alma. Ela sorriu. Alguém como Rafael. O nome, dito assim, despido de contexto, fez o coração de Laura bater mais rápido. O que você quer dizer com isso? Digamos que eu sei mais do que você imagina. E sei também o quanto Gustavo detestaria saber. Marta se inclinou, baixando a voz. Mas estou disposta a manter segredo, desde que você faça algo por mim. Laura estreitou os olhos. O que exatamente você quer, Rafael? A resposta veio como uma flecha. Sempre o desejei, sempre fui invisível para ele, mas agora que ele está com você, parece ainda mais interessante. Quero que se afaste, sem explicações, só suma da vida dele. Você escolhe, ou ele, ou o seu casamento. O sangue de Laura gelou. A ousadia de Marta a desarmava, e a crueldade por trás da proposta feria como um punhal. Ela não respondeu, apenas se levantou, o rosto em choque, e entrou em casa sem se despedir. Rafael, por sua vez, começava a sentir o distanciamento. As mensagens de Laura vinham mais curtas, as ligações eram adiadas. Ele pressentia algo. Procurou-a naquela noite, e a encontrou no ateliê, olhando fixamente para uma das fotografias que ele havia feito dela a olhos fechados, pele nua sob a luz do entardecer. Uma imagem que transbordava entrega. O que aconteceu? Ele perguntou. Se aproximando, Laura não respondeu de imediato. Sentia que, qualquer coisa que dissesse, traria dor. Então apenas murmurou, estamos sendo vigiados. E ameaçados. Rafael franziu o senho. Quem? Marta. Ela me procurou hoje. Quer que eu suma da sua vida. Disse que se eu não me afastar, vai contar tudo ao Gustavo. E tem provas. Rafael sentiu o coração disparar. Deixe que ela conte. Eu não vou perder você. Não agora. Não depois de tudo o que vivemos. Se Gustavo descobrir, enfrentamos juntos. Eu protejo você. Mas Laura desviou o olhar. Eu não sei se posso continuar. Estou cansada de fugir, de mentir, de viver com medo. Rafael a segurou pelos braços, firme, mas com ternura. O amor exige coragem, e o que temos não é uma aventura qualquer. É real. Você sabe disso. Ele encostou a testa na dela. Não deixe que ela vença com veneno. Eu não vou permitir. Enquanto isso, Gustavo revisava seus e-mails quando encontrou um nome familiar na caixa de entrada. Marta. A mensagem estava ali, com o título para abrir com atenção. Ele hesitou, mas clicou. As imagens se abriram lentamente, como uma punhalada em câmera lenta. Rafael, Laura, beijos, toques, sorrisos íntimos. O mundo de Gustavo pareceu desabar. A frieza o tomou por completo, mas não gritou, não chorou. Apenas pegou o celular e ligou para Marta. O que você quer? Sua voz era seca. Justiça, Gustavo. Ou quem sabe, uma oportunidade. Laura sempre desprezou tudo o que tinha. Você merece saber com quem dorme todas as noites. Isso não te diz respeito. Talvez não, mas a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Após a ligação, Gustavo não falou com Laura naquele dia. Mas sua mente fervia. Passou a noite em claro, revendo cada gesto, cada ausência, cada desculpa. A raiva se misturava ao orgulho ferido, e ao sentimento ainda presente de amor. No dia seguinte, Rafael procurou Marta. Ele sabia que ela era a chave de tudo, e estava disposto a enfrentá-la. O que você está fazendo, Marta? Ele perguntou, ao encontrá-la na galeria onde ela trabalhava. Devolvendo o que me foi tirado. Ela respondeu com um sorriso venenoso. Você nunca teve nada, nem a mim, nem a verdade. Está apenas tentando destruir o que não pode ter. Eu daria tudo para vê-la sozinha, como eu sempre estive. Marta aproximou-se dele. Você sabe o quanto eu te quis, Rafael, porque ela e não eu. Rafael deu um passo atrás. Porque o que tenho com Laura é real, e o que você sente é obsessão. Pare com isso,
antes que perca o pouco de dignidade que ainda tem. Mas Marta não desistiria tão fácil. Ela ainda tinha cartas escondidas. E Rafael sabia que o tempo era seu inimigo. Naquela noite, Laura chorou como há muito não chorava. Não por remorso, mas por cansaço. Por ter seu amor ameaçado por intrigas. Por sentir que, em meio ao desejo, estava perdendo o controle da própria história. Rafael apareceu em sua porta minutos depois, mesmo sem ter sido chamado. Ele a abraçou com força, como se quisesse protegê-la do mundo. Ela, enfim, se permitiu ceder. Sentiu que, com ele, ainda havia um abrigo. Vamos fugir daqui por uns dias, ele sussurrou. Só eu e você, longe de tudo isso, para entender o que realmente queremos. O que vale a pena. Laura olhou nos olhos dele, e apesar do medo, havia ali uma centelha. O amor ainda estava vivo. Sim, vamos, antes que seja tarde demais. Mas no escuro da noite, Marta preparava sua última jogada. E Gustavo já não era mais o mesmo homem. A chuva fina caía sobre a cidade, deixando tudo enevoado, como se o céu refletisse a confusão que tomava conta do coração de Laura. O apartamento, que antes parecia o refúgio dela, agora estava impregnado por lembranças dolorosas e perguntas sem respostas. Nas últimas semanas, sua vida havia se transformado num turbilhão de emoções que a fazia questionar tudo o que era amor, confiança, desejo e, sobretudo, quem ela realmente era. Sentada à beira da cama, ela fechava os olhos, tentando silenciar o barulho interno que teimava em não ceder. Viu passar na memória os momentos intensos ao lado de Rafael, os toques, os olhares que faziam seu corpo arder, as promessas sussurradas no escuro. Mas viu também o rosto sombrio de Gustavo, a frieza dele diante da revelação da traição, a distância crescente entre eles. O telefone vibrou sobre o criado mudo. Era uma mensagem de Rafael. Posso passar aí hoje à noite? Preciso falar com você. Laura hesitou, mas respondeu, sim, preciso falar também. À noite, quando a campainha soou, ela sentiu o coração acelerar. Abriu a porta e o encontrou ali, com o olhar cansado, mas determinado. Laura, ele começou, entrando no apartamento. Não vim para brigar. Vim porque ainda acredito no que tivemos. Mas sei que precisamos ser honestos um com o outro. Ela assentiu, fazendo sinal para que ele continuasse. Tudo o que aconteceu, essa confusão. Eu sei que errei. Errei em esconder coisas, em não te contar tudo sobre Marta, em deixar dúvidas crescerem. Mas nunca menti sobre o que sinto por você. Laura o encarou, sentindo o peso da sinceridade nas palavras dele. Eu também errei, Rafael. Me perdi num mar de dúvidas, e acabei machucando quem mais importava. Mas não sei se conseguimos voltar ao que éramos, ou se devemos tentar. Ele aproximou-se, tomando suas mãos entre as dele. Não sei se podemos apagar o passado, mas podemos escrever um futuro onde a confiança seja o alicerce, não o medo. Ela respirou fundo, deixando as lágrimas rolarem. Eu quero tentar, mas preciso que seja diferente. Preciso de verdade. No mesmo instante, Gustavo caminhava nervoso pelo escritório. As imagens que Marta lhe enviara não saíam de sua mente. O orgulho ferido lutava contra o amor que ainda sentia por Laura. Ele sabia que tinha perdido o controle da situação, mas ainda desejava uma chance de consertar, não para retê-la, mas para ser melhor, para que ambos pudessem encontrar a paz. Naquela noite, decidiu procurá-la. Chegou ao apartamento sem avisar, o coração pesado. Laura disse, a voz rouca, precisamos conversar. Eu não sou perfeito, e falhei com você, mas não posso fingir que não me importo. Laura sentiu o conflito tomar conta. Olhou para ele, e viu o homem que conhecera, mas também um estranho que não sabia mais quem era. Gustavo. Ela respondeu com um suspiro, talvez seja a hora de seguirmos caminhos diferentes. Eu preciso de tempo para me reencontrar. Ele assentiu, com uma tristeza silenciosa. Eu entendo. Só quero que saiba que desejo sua felicidade mesmo que não seja comigo. Nos dias que se seguiram, Laura se dedicou a si mesma. Frequentou aulas de dança, escreveu no diário e viajou para o interior, longe do barulho da cidade. Rafael acompanhava suas redes, enviava mensagens delicadas e, lentamente, reconquistava seu espaço. Até que, num entardecer dourado, eles se encontraram novamente, desta vez num café escondido entre ruas arborizadas.
Lá, sem segredos, sem máscaras, conversaram sobre sonhos, medos e sobre o futuro. Quero que saiba que estou pronta para ser vulnerável, disse Laura, olhando nos olhos dele, para entregar não só meu corpo, mas meu coração. Rafael sorriu, tocando seu rosto com ternura. Eu prometo cuidar dele como nunca cuidei de nada. E, ali, entre lágrimas de alívio e desejos que se tornavam reais, começaram a construir um amor que, embora marcado por cicatrizes, era mais forte porque havia sido forjado na verdade. Quanto a Marta, o tempo se encarregou de mostrar que a vingança, muitas vezes, consome a própria alma. Sem o controle que antes tinha, ela viu suas manipulações desmoronarem e teve que lidar com a solidão que escolhera. Laura aprendeu que o amor não é um conto de fadas. É feito de escolhas difíceis, de perdões e de coragem para se reinventar. E, acima de tudo, descobriu que o maior ato de amor é aquele que fazemos por nós mesmos. Ela sabia que lágrimas ainda viriam, que desejos se confundiriam com dúvidas. Mas, finalmente, podia olhar para o futuro com esperança. Entre lágrimas e desejo, ela escolheu a liberdade de ser inteira, e essa foi a maior vitória.